Antes de começarmos esta manhã, eu quero que você pare por alguns segundos e examine seu coração diante de Deus. Porque existe algo muito perigoso que pode entrar silenciosamente, até mesmo dentro da obra de Deus. O desejo de ser reconhecido. Muitas vezes começamos servindo com sinceridade, com humildade, com amor verdadeiro por Jesus. Mas com o tempo, algo começa a mudar. A pessoa começa a querer ser vista, quer ser reconhecida, quer ser elogiada, quer que percebam tudo o que ela faz. E sem perceber, aquilo que era para glorificar a Deus começa a alimentar o ego. Talvez hoje Deus esteja trazendo você aqui exatamente para corrigir isso em amor. Porque servir ao Senhor nunca foi sobre aparecer, nunca foi sobre receber aplausos, nunca foi sobre ser maior do que os outros. Jesus disse em Marcos 10 que aquele que quiser ser grande deve ser servo. Olha que forte isso. No reino de Deus, grandeza não é posição. Grandeza é humildade, é servir mesmo quando ninguém vê, é amar pessoas sem esperar reconhecimento, é fazer a vontade de Deus mesmo quando ninguém aplaude. E nesta manhã, Deus quer alinhar novamente o nosso coração, porque o verdadeiro servo não busca sua própria glória, ele busca que Jesus seja visto. Então, antes de começar seu dia, peça ao Senhor para purificar suas intenções. Porque Deus não olha apenas aquilo que fazemos, Ele olha o coração com que fazemos. Se essa palavra falou com você, escreva: Senhor, purifica meu coração. Agora escuta isso com muita atenção. O maior perigo na vida espiritual não é apenas o pecado visível. Muitas vezes o maior perigo é algo escondido dentro do coração: o orgulho. Porque o orgulho consegue entrar até mesmo dentro do serviço para Deus. A pessoa continua pregando, continua ajudando, continua servindo, mas por dentro começa a desejar reconhecimento. E quando isso acontece, o foco deixa de ser Jesus. A Bíblia mostra que até os discípulos passaram por isso. Tiago e João queriam lugares de honra ao lado de Jesus. Eles queriam posição, queriam destaque, queriam ser vistos, mas Jesus corrigiu o coração deles. Ele mostrou que no reino de Deus o maior é aquele que serve. O maior é aquele que se humilha. O maior é aquele que ama pessoas sem precisar receber algo em troca. E talvez hoje Deus esteja mostrando algo importante para você. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa viver buscando a aprovação das pessoas. Porque quando nosso coração depende de aplausos, perdemos a essência do serviço verdadeiro. Jesus curava pessoas sem buscar fama. Jesus ajudava pessoas movido por compaixão. Jesus servia porque amava. E é esse coração que Deus quer formar em nós novamente. Um coração humilde, um coração disponível, um coração que serve em secreto. Então, nesta manhã, peça ao Senhor para remover toda necessidade exagerada de reconhecimento. Porque quem vive para agradar a Deus encontra uma paz que o aplauso das pessoas nunca consegue dar. Se você deseja servir com humildade, escreva: Jesus, ensina-me a servir. Ore comigo nesta manhã. Pai, hoje eu coloco diante do Senhor minhas verdadeiras intenções. Porque eu reconheço que muitas vezes meu coração se desviou sem que eu percebesse. Eu comecei querendo te servir, mas em alguns momentos também quis reconhecimento, quis ser valorizado, quis ser notado, quis que percebessem meus esforços. E hoje eu entendo que isso estava alimentando meu ego mais do que glorificando teu nome. Então eu te peço, purifica meu coração, remove todo o orgulho escondido dentro de mim, remove toda necessidade exagerada de aprovação. Não permita que eu transforme teu reino em um lugar para buscar glória pessoal, porque toda honra pertence somente ao Senhor. Ensina-me a servir com sinceridade, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando ninguém agradece. Porque eu não quero viver para aplausos humanos.
Eu quero viver para agradar a Deus. Me dá um coração humilde, um coração semelhante ao de Jesus, um coração cheio de compaixão. Que eu nunca me esqueça que servir no teu reino é um privilégio, não uma plataforma para exaltação pessoal. E se em algum momento o orgulho tentar crescer dentro de mim, me corrige, Senhor. Me traz de volta para a humildade, porque eu não quero perder tua presença tentando alimentar meu ego. Hoje eu escolho diminuir para que Cristo cresça em mim. Respira fundo e entrega novamente suas intenções para Deus. Se essa oração falou com você, escreve: que Jesus cresça e eu diminua. Senhor, nesta manhã eu também te peço que me ensine a servir com amor verdadeiro, não apenas por obrigação, não apenas por aparência espiritual, mas com um coração realmente disposto a ajudar pessoas. Porque Jesus nunca serviu buscando vantagem própria. Ele via a dor das pessoas e se movia com compaixão. Ele via os cansados e se aproximava. Ele via os feridos e estendia a mão. E eu quero aprender a viver assim também. Me ajuda a perceber as necessidades das pessoas ao meu redor. Me ajuda a não ficar tão preso em mim mesmo, nos meus problemas, nas minhas vontades, ao ponto de esquecer aqueles que precisam de amor, cuidado e atenção. Porque servir como Jesus serviu exige humildade, exige sensibilidade, exige um coração cheio da presença de Deus. Então transforma meu interior. Me ajuda a perceber as necessidades das pessoas ao meu redor. Me ajuda a não ficar tão preso em mim mesmo, nos meus problemas, nas minhas vontades, ao ponto de esquecer aqueles que precisam de amor, cuidado e atenção. Porque servir como Jesus serviu exige humildade, exige sensibilidade, exige um coração cheio da presença de Deus. Então transforma meu interior. Então faz de mim alguém útil no teu reino, alguém que leva paz, alguém que leva esperança, alguém que carrega a presença de Jesus por onde passa. Se você deseja ter um coração mais parecido com Jesus, escreva: Senhor, me ensina a amar pessoas. Pai, eu também te peço sabedoria para permanecer fiel no secreto, porque muitas vezes é fácil servir quando estamos sendo vistos, mas o verdadeiro caráter aparece quando ninguém está olhando. Então me ajuda a continuar, te obedecendo mesmo no silêncio, mesmo quando ninguém reconhecer meus esforços, mesmo quando ninguém perceber minhas renúncias, porque eu sei que o Senhor vê tudo. O Senhor vê cada oração silenciosa, cada gesto de amor, cada ajuda feita em secreto, cada vez que escolhemos obedecer, mesmo sem aplausos, e isso já é suficiente. Então, livra meu coração da necessidade constante de aprovação. Livra-me da comparação. Livra-me do orgulho espiritual. Eu não quero competir dentro do teu reino. Eu quero apenas cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer, com humildade, com fidelidade, com amor verdadeiro. Que minha alegria esteja na tua presença e não na opinião das pessoas. Que minha motivação seja te agradar e não ser admirado. E que em tudo aquilo que eu fizer, Jesus seja visto acima de mim. Porque no final, tudo é sobre ti. Toda honra é tua, toda glória é tua. Tudo pertence ao Senhor. Agora coloca a mão no coração e peça para Deus alinhar novamente suas intenções. Se você deseja servir somente para a glória de Deus, escreva: tudo é para a glória de Deus. Senhor, nesta manhã eu entrego ao Senhor todo desejo de grandeza que não vem de ti, porque eu reconheço que muitas vezes meu coração quis aparecer mais do que servir. E isso me afastou da simplicidade do Evangelho. Mas hoje eu lembro das palavras de Jesus: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então eu quero seguir esse exemplo. Eu quero aprender a servir sem orgulho, sem vaidade, sem competição, sem necessidade de reconhecimento. Eu quero viver como alguém totalmente disponível para te obedecer, mesmo nas tarefas simples,
mesmo nos lugares onde ninguém vê, mesmo quando não existir recompensa humana, porque eu sei que o Senhor vê tudo, e no reino de Deus, aquilo que é feito com humildade nunca passa despercebido diante do céu. Então molda meu coração novamente. Me ensina a ter prazer em servir pessoas. Me ensina a carregar compaixão verdadeira, que eu nunca perca a sensibilidade espiritual, que eu nunca fique tão ocupado comigo mesmo ao ponto de esquecer aqueles que precisam de ajuda, cuidado e amor. Faz de mim alguém cheio da presença de Deus, alguém que leva esperança, alguém que transmite Jesus através das atitudes, porque eu não quero apenas falar sobre Cristo, eu quero refletir Cristo na maneira como vivo. Respira fundo e deixa Deus trabalhar profundamente no seu coração nesta manhã. Se você deseja refletir mais Jesus na sua vida, escreva: quero ser mais parecido com Jesus. Pai, guarda meu coração para que eu nunca transforme o serviço em uma busca por status. Porque eu sei que é possível estar dentro da igreja e ainda assim longe da humildade. É possível servir e ao mesmo tempo alimentar o ego. Mas hoje eu quero voltar para a essência do Evangelho. A essência do amor, a essência da humildade, a essência de um coração totalmente rendido ao Senhor. Então quebra dentro de mim tudo aquilo que não vem de ti. Toda vaidade escondida, todo orgulho silencioso, toda necessidade de comparação. E coloca em mim um espírito ensinável, um coração simples, um coração disposto a obedecer mesmo nas pequenas coisas, porque eu entendo que as maiores transformações começam no secreto. Então me ajuda a viver de maneira sincera diante de ti. Que minha oração seja sincera, que minha adoração seja sincera, que meu serviço seja sincero e que eu nunca faça algo apenas para impressionar pessoas, mas que tudo venha de um coração apaixonado por Jesus. Senhor, que eu nunca perca a capacidade de servir com alegria, mesmo quando estiver cansado, mesmo quando ninguém perceber, mesmo quando eu não receber reconhecimento algum. Senhor, eu também te peço que minha vida seja um reflexo da tua presença, porque o mundo já está cheio de pessoas querendo aparecer. Mas faltam pessoas dispostas a servir com sinceridade. Então usa minha vida para levar paz. Usa minhas palavras para encorajar alguém. Usa minhas atitudes para revelar o amor de Jesus. Que as pessoas não olhem para mim e vejam orgulho, mas que vejam bondade, humildade, compaixão e a presença de Deus. Pai, me ajuda a permanecer sensível ao teu Espírito, que eu não viva distraído apenas comigo mesmo, mas atento às pessoas que precisam de ajuda, oração, direção e amor, porque muitas vezes alguém está sofrendo em silêncio e o Senhor quer usar uma simples atitude nossa para tocar aquela vida. Então me deixa disponível para ouvir, disponível para ajudar, disponível para obedecer, mesmo quando for desconfortável, mesmo quando exigir renúncia, mesmo quando ninguém perceber. Porque eu entendo hoje que servir ao Senhor é muito mais do que fazer algo na igreja. É carregar Jesus no dia a dia, é refletir Cristo nas atitudes, é viver de maneira que outras pessoas consigam enxergar Deus através da nossa vida. Então, me enche mais da tua presença nesta manhã, para que tudo aquilo que sair de mim leve vida. Se você deseja ser usado por Deus hoje, escreve: Senhor, usa minha vida. Pai, nesta manhã eu entrego completamente meu coração ao Senhor, porque eu não quero viver uma fé superficial. Eu não quero apenas parecer espiritual diante das pessoas. Eu quero ser verdadeiro diante de ti. Então, continua me transformando, continua moldando meu caráter, continua quebrando tudo aquilo que ainda tenta me afastar da unidade. Eu escolho hoje viver para a tua glória, não para aplausos, não para reconhecimento, não para ser exaltado, mas para que Jesus seja visto através da minha vida. Então que minhas atitudes glorifiquem teu nome.
Que minhas palavras glorifiquem teu nome. Que meu serviço glorifique teu nome. E mesmo nas pequenas coisas, que eu continue te obedecendo com alegria. Porque eu sei que nada do que é feito para Deus é em vão. O Senhor vê cada detalhe. O Senhor conhece minhas intenções. O Senhor vê aquilo que ninguém vê. E isso é suficiente para mim. Então me ajuda a permanecer humilde, mesmo quando eu crescer. Mesmo quando eu for usado, mesmo quando pessoas me honrarem, que meu coração continue simples diante de ti. Porque sem tua presença, nada faz sentido. Então permanece comigo neste dia, guarda minha mente, guarda meu coração, e que tudo em minha vida aponte para Jesus. Respira fundo e entrega novamente sua vida completamente para Deus. Se essa oração falou com você, escreve: tudo em mim glorifique Jesus. Pai, obrigado por falar comigo nesta manhã. Obrigado porque o Senhor corrigiu meu coração em amor. Obrigado porque o Senhor me mostrou que servir no teu reino não é sobre aparecer, é sobre amar. Não é sobre reconhecimento, é sobre obediência. Não é sobre receber glória, porque toda glória pertence somente ao Senhor. Então hoje eu renovo meu compromisso contigo. Quero te servir com sinceridade. Quero te servir com humildade. Quero te servir com um coração puro, mesmo quando ninguém estiver vendo, mesmo quando ninguém reconhecer, mesmo quando eu precisar diminuir, para que Jesus cresça. Porque eu entendo agora que o verdadeiro servo não vive para si mesmo. Ele vive para glorificar a Deus e amar pessoas. Então faz de mim alguém cheio da tua presença, alguém que carrega paz, alguém que transmite compaixão, alguém que reflete Jesus nas atitudes mais simples do dia a dia. E se algum dia o orgulho tentar crescer novamente dentro de mim, me corrige rapidamente, Senhor. Não permita que eu perca a essência do Evangelho. Não permita que meu coração se afaste da humildade, mas mantém meu coração sensível à tua voz. Obrigado, porque hoje o Senhor está renovando minhas intenções. Obrigado, porque o Senhor está purificando meu coração. E obrigado, porque eu sei que a partir desta manhã, minha forma de servir nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreve: quero servir como Jesus.